Bom dia, meus queridos, como vocês estão nesse dia? Vim trazer mais um devocional, vim compartilhar mais um pouquinho a respeito do pão nosso de cada dia, que é a palavra de Deus. O Senhor nos deixou a Bíblia, amados. O Senhor pediu para que homens inspirados por Deus escrevesse a lei de Deus, para que nós pudéssemos ter acesso a essa lei, pudéssemos conhecer o Senhor, pudéssemos conhecer seus mandamentos, seus estatutos. E, meus amados, quanto você tem lido sua Bíblia, quanto você tem tirado um tempo para ouvir a voz de Deus. Meus amados, muitas vezes nós dizemos que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que Deus não fala mais conosco, mas na verdade não é que Deus deixou de falar, é na verdade que nós deixamos de ouvir. Nós deixamos de ouvir Deus quando nós não lemos a Bíblia, nós deixamos de ouvir Deus quando nós não ouvimos o hino, nós deixamos de ouvir Deus quando nós não assistimos um filme que nos edifica. Nós colocamos muitas coisas no lugar de Deus e acabamos nos afastando de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, amados, infelizmente, nós ficamos seres vazios, seres orgulhosos, seres egoístas, seres, amados, que muitas vezes não tem alegria, só vive em tristeza. E não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus, amados, é que nós sejamos cristãos autênticos, cristãos verdadeiros. E eu tenho uma pergunta para você. Você é cristão? Quem olha para você, ver Cristo em você, porque cristão significa pequenos cristos. Então, se você é cristão, você é um pequeno Cristo. Se você é um pequeno Cristo, as suas obras realmente são aquilo que Jesus faria? Sabe, nós devemos questionar o nosso coração. Em meu lugar, Jesus teria a vida que eu tenho? Em meu lugar, Jesus valorizaria o que eu valorizo? Sabe, amados, nós precisamos muitas vezes sondar o nosso coração para saber que tipo de cristão nós somos. A Bíblia diz que nós precisamos ser cristãos autênticos. E para ser um cristão autêntico, queridos, eu não posso dizer que você é cristão? Eu vou na igreja. Você é cristão? Eu sou, porque eu tenho muita fé em Deus. Isso não significa ser cristão, porque o que adianta você dizer que vai na igreja, mas não pratica o que lá é ensinado? O que adianta você dizer que é cristão, que tem fé, mas você não vive as verdades de Deus? Então, amados, nós precisamos viver as verdades de Deus. Então, eu quero compartilhar com você, está aqui em Mateus 22. Se você quiser compartilhar com alguém, diz lá em Mateus 22, o verso 37, 38 e 39. Diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. E amará o segundo, semelhante este é. O segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Você é um cristão autêntico, você é um pequeno Cristo. Então, Cristo tem que transparecer em você. Você tem que ser a imagem dele. E para ser a imagem dele, queridos, Deus deixou os 10 mandamentos para o povo de Israel e as leis, que regimentava toda aquela cultura judaica. O judaísmo ali, ela foi fundamentada em cima desses estatutos, dessas leis, desses mandamentos. E, queridos, ali o Senhor expõe a sua lei. Então, ele fala que é para você amar somente o Senhor, que não é para adorar outros deuses, que você tem que honrar seu pai e sua mãe, que você não pode matar, que você não pode roubar, que você não pode adulterar, que você não pode levantar falso testemunho, que você não pode desejar as coisas do próximo. Dentro desses 10 mandamentos, dessas 10 leis, amados, os judeus se moviam, eles acreditavam e eles praticavam essas leis. Então, eles eram judeus e eles criam na lei do Deus vivo. E hoje, esses 10 mandamentos, a partir do momento em que Jesus veio à terra, ele transformou esses 2 mandamentos em simplesmente 2. Aparentemente, 2 mandamentos é muito mais fácil de cumprir do que 10 mandamentos.
Mas, amados, se você vê a profundidade desses 10 mandamentos, você percebe que esses 2 mandamentos, eles são muito mais severos, eles são muito mais compactos do que os 10 mandamentos passados. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, amados, exige muito mais do que nós pensamos. Nós devemos amar Deus mais do que nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossa casa, nossos bens, nosso carro, nosso trabalho. Nós devemos amar Deus mais do que o nosso dinheiro. Deus tem que ocupar o primeiro lugar. Mas, amados, como cristãos, muitas vezes Deus não tem ocupado o primeiro lugar nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos dado prioridade à nossa casa, nós damos prioridade aos nossos afazeres. Quantas vezes eu convido pessoas para virem à igreja e falar, olha, vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, vamos nos alimentar. E sabe, as pessoas estão tão ocupadas, as pessoas estão tão cansadas, as pessoas estão ocupadas com muitas coisas. E não são coisas, amados, que eu poderia dizer para você assim, está ocupada com algo bem extraordinário. Não, está ocupado muitas vezes com os afazeres do dia a dia. E muitas vezes nós não deixamos espaço para Deus ocupar o primeiro lugar. Tudo ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Mas Deus geralmente é o último da lista. E, consequentemente, por ser o último da lista, no final ele acaba nem sendo ali, nem é sempre dada a primazia para Deus. Então nós deixamos Deus em último lugar e no final Deus nem entra na nossa vida. Depois nós perguntamos por que nós somos crentes frios, por que nós somos crentes que não temos fé, porque as nossas orações não são respondidas, porque muitas vezes Deus não está ocupando o primeiro lugar. Como Deus vai agir numa vida onde Ele não está ocupando o primeiro lugar? Aquilo que governa a sua vida é o que está em primeiro lugar na sua vida. E, queridos, depois amar o próximo como a si mesmo. Como é difícil amar o próximo. Principalmente quando você não tem afinidade com esse próximo. Principalmente quando esse próximo fica olhando pra você com cara feia. Principalmente quando esse próximo, você sabe que ele não gosta de você. Quando esse próximo fala mal de você. Quando esse próximo é contra as suas ideias. Como é difícil você manter uma relação com o próximo de paz. E é isso que Jesus veio nos dizer. Você precisa andar em paz com o seu próximo. Você precisa amá-lo, respeitá-lo, ouvi-lo. Eu sempre digo para as pessoas, nunca julgue simplesmente pelo que você vê nas pessoas. Não a julgue pelas suas atitudes. Sempre existe uma história, sempre vai existir um porquê da ação da pessoa. Se ela é uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa reclamona, ela tem uma história de vida, ela tem as suas dores, ela tem os seus medos, ela tem os seus temores. Respeite, tente ajudar. Sabe, se é uma pessoa que ela não é feliz, ela é depressiva, ela está bem para baixo, poxa, aquela pessoa você nunca vê bem, aquela pessoa sempre tá triste, aquela pessoa sempre tá reclamando da vida, que tudo tá ruim, mas ela tem um histórico, ela passou por situações difíceis. Amar o próximo é quando você consegue enxergar além da situação aparente, é quando você vê a pessoa na sua essência, é quando você ouve a história dela e fala assim, nossa, que história mais triste. Agora eu entendi porque essa pessoa ela age assim. Porque na verdade ela tem marcas em sua vida, ela tem transtornos em sua vida, ela carrega uma bagagem, queridos, que muitas vezes é uma bagagem muito pesada. E nós, em vez de amarmos o nosso próximo, enxergar além da dor dele, enxergar o que está por trás das ações dele, nós julgamos somente pelas aparências. Nós julgamos por aquilo que nós achamos certo. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, ele nos ensina a amar o seu próximo como a si mesmo. Ele não perguntou se o seu próximo ia gostar de você, se você ia ter afinidade com ele, se ele iria falar mal de você. Ele não falou nada, ele falou que você tem que amar, que você tem que respeitá-lo. Se você não consegue ter a afinidade, que não é com todo mundo que nós temos afinidade, você deve respeito ao seu próximo. Você deve respeitar as pessoas que estão. E quem é o meu próximo? Aí Jesus fala aquela passagem do bom samaritano, que diz que um homem apanhou no caminho, foi roubado e deixado quase morto. E alguns passaram por este caminho, sacerdotes, os levitas, homens que diziam ser cristãos, entendeu? Cristãos, entre aspas.
diziam ser cristãos e nunca ajudaram. Passaram e falaram assim, eu estou muito ocupado, eu não posso parar para ajudar esse próximo. E quando vem um samaritano para os judeus, querido, era uma pessoa que era rejeitada, era uma pessoa que eles não acolhiam, nem os judeus acolhiam os samaritanos, nem os samaritanos acolhiam os judeus. Então eles ali tinham uma rixa, né? Então passou esse samaritano e viu aquele homem naquele estado, socorreu, colocou ali curativos nas suas feridas, levou para um lugar onde ele pudesse ser bem cuidado, deixou dinheiro e ainda deixou dito que se precisasse de mais dinheiro, ele pagaria para ajudar. Meus amados, nós precisamos amar o nosso próximo a esse ponto, de que o próximo é qualquer um que está ao meu redor. Você pode ajudar qualquer um que está ao seu redor. Você pode amar a Deus acima de todas as coisas que você tem amado hoje. Se você quer viver uma verdadeira vida de cristão, você precisa amar a Deus em primeiro lugar e o seu próximo como a si mesmo. Vamos orar? Amado Deus e Pai, estamos aqui. Sabemos que não somos perfeitos, Senhor. E nem queremos ser, porque sabemos que o nosso coração é cheio de tantas coisas, Senhor. Nós carregamos tantas coisas. Mas neste momento, Senhor, eu quero te pedir, eu quero ser uma cristã autêntica, eu quero ser uma cristã verdadeira. Eu quero guardar a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu quero viver o verdadeiro evangelho, eu quero viver o amor de Deus. Ensina-me, Senhor, todas essas coisas. Me ensina a te amar em primeiro lugar, a tirar tempo para estar com o Senhor, a não, Senhor, deixar que as coisas desse mundo, que o meu serviço, que a minha família, que o meu dinheiro, que as coisas que estão em volta de mim, no meu círculo, Senhor, possa me tirar a tua presença, possa me tirar, Senhor, de te amar, de te servir e te buscar. Acende meu coração de forma, Senhor, que ele venha queimar pelo Senhor, que ele venha obedecer ao Senhor, de tal forma que o Senhor ocupe o primeiro lugar na minha vida. Também me ensina a amar o meu próximo, Senhor. Como é difícil amar o próximo. Como é difícil entender a história do próximo. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajude nessa caminhada, nos ajude a realmente viver o que o Senhor tem nos chamado para viver nesse tempo. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Meus amados, beijo no coração de vocês, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um.